Foi. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Raquel, faço parte da Rede Emancipa. Estamos aqui em um debate super necessário nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, onde a resistência das mulheres negras são necessárias para a gente enfrentar essa pandemia e vencer o governo Bolsonaro e tirá-lo do poder. Eu estou aqui juntamente com a Cris, com a Vivi e com a Luíse, mulheres negras desse Brasil que estão no debate, que estão sendo resistência, em frente em seus coletivos contra o coronavírus. A Cris é do Fórum Estadual de Mulheres Negras, a Vivi é do coletivo Juntas e a Louise é da Frente de Mulheres Negras do Ceará. E eu vou estar passando aqui, explicando um pouco como vai ser a metodologia. Eu vou estar repassando as falas para as nossas manas, para as nossas pretas, e para quem quiser estar escrevendo comentários, dúvidas, perguntas, considerações, deixe aqui nos comentários, que depois a gente vai ler juntamente e elas vão estar respondendo. No mais é isso, eu queria passar a palavra agora para a Cris, e para que ela comente, fale um pouco como está sendo, e qual é a opinião dela sobre a resistência das mulheres negras nesse período de pandemia. Oi, gente, todo mundo me escuta? Sim? Sim. Todo mundo me escuta? Sim? Eu estou aqui no escuro porque eu não consigo me ver, espero que a cara esteja boa. Bom, boa tarde, assim, queria agradecer o convite do Coletivo Juntas para estar aqui. É muito bom a gente poder ter esses espaços, né, para que a gente possa pensar coletivamente no que a gente pode avançar, no que a gente pode ter como estratégia mesmo para esse período que a gente está vivendo, que, na verdade, é um período que não traz para a gente algumas questões, né? Acho que a gente nunca viveu uma pandemia. Eu acho, sem dúvida nenhuma, eu sou a mais velha de todas, acho que tenho idade para ser mãe de alguns de vocês. Eu tenho já 47 anos. E nos meus 47 anos eu nunca vivi nada parecido com o que a gente está vivendo agora. Então, assim, a gente vai ter, sim, especificidades, né, dessas questões que a gente está vivendo, mas a gente está vendo também questões que já são muito cotidianas da nossa vida, né? Questões que, na verdade, elas estão postas, mas eu acho que a pandemia ela vem escancarar algumas vivências que a gente está experimentando agora. Eu acho que a gente tem uma insistência, né, nas relações sociais, na nossa forma de ver e pensar a sociedade, uma insistência nas relações escravocratas, isso fica muito evidente, né, quando a gente vai vendo os números, quando a gente vai vendo como é que essa pandemia vai sendo desenhada aqui no Brasil, a gente vê que há uma resistência a alguns grupos e alguns setores para que a gente ainda mantenha as relações escravocratas, e a gente também está sob uma estrutura capitalista, né, uma estrutura que é uma máquina de moer gente. E aí, quando você funde essas duas coisas, a gente está vendo que esse cenário que a gente encontra que não tem muitas diferenças, por exemplo, quando a gente vai conversar com outras companheiras de outros estados, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar, e essa pandemia traz para a gente, é a questão do desmonte da coisa pública, né? Das políticas públicas, como é que a gente tem já, em alguns anos, como é que a gente vai vendo a olhos nus, como é que vai se desmontando os equipamentos públicos, como é que vão sendo construídas narrativas mesmo, porque aí não é só o desmonte físico, que o desmonte físico é muito preocupante. Para a população pobre e preta, ainda mais, porque a gente depende dessa estrutura pública. Então, quando você é pobre e preto, é a estrutura pública de educação que te permite acesso à escolaridade. Quando você é pobre e preta, é a estrutura de saúde que te permite você ter acesso a condições de bem-estar. Né? Então, o que acontece? A gente está vendo um desmonte da estrutura, do equipamento público, mas a gente vai vendo também um crescimento das narrativas de desqualificação da coisa pública. E aí a gente começa pela desqualificação do espaço público de excelência, que são as universidades, né, como espaços privilegiados, e a gente vai vendo historicamente espaços que dão respostas às questões sociais, espaços de discussão, e espaços que nessa pandemia têm mostrado vanguarda em todas as suas ações. E a gente vai vendo uma narrativa de desconstrução desses espaços, que é o espaço que se gasta dinheiro à toa, que é o espaço da balbúrdia, que é o espaço onde a sociedade está bancando
um espaço que, na verdade, é como se ele não desse retorno para a sociedade. E a gente está vendo justamente o contrário. São os espaços de educação pública, sejam eles das universidades, institutos federais, inclusive espaços de ensino médio, que estão mostrando para a sociedade a importância do espaço público educacional e o que se faz, né? Porque a universidade é um espaço de ensino, pesquisa e extensão. Então, é um espaço onde a comunidade precisa estar também, e essa universidade ela precisa dar esse retorno e estar dialogando com as questões e as demandas da sociedade. E aí a gente vai para um outro lado, que é a questão do SUS e do SUAS. O SUS a gente vai vendo já também há anos esse discurso de desqualificação do SUS e do sistema público, e para a gente tem sido fundamental o sistema de saúde. Eu fico imaginando, se a gente tivesse um sistema de saúde parecido, por exemplo, como é o sistema norte-americano, o que seríamos de nós, população preta e pobre, nessa pandemia? Então, apesar de todo o sucateamento, apesar de todo o disparate que foi feito em relação à política de saúde aqui no Brasil, ainda é o SUS que tem sustentado a possibilidade da nossa existência, da nossa vivência. É claro que a gente vai esbarrar com questões, por exemplo, quem é que está lá na fila de condições que fazem com que o coronavírus ele seja mais agressivo? Pessoas hipertensas, pessoas obesas, pessoas com problema de diabetes e pessoas, sobretudo, que têm dificuldade nesse atendimento básico. A gente teve aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, fechamento de clínicas da família. A gente vai vendo sucateamento dos hospitais. Então, muitas vezes, quando a população preta e pobre chega no hospital, ela já chega num estado de saúde que ela não conseguiu anteriormente dar conta. E que são problemas graves, mas são problemas tratáveis. São problemas tratáveis com medicação barata, são problemas tratáveis com mudanças de hábito de vida, com acesso, por exemplo, à alimentação saudável, com acesso a acompanhamento médico. E aí a gente vai vendo como uma hora a conta chega. E a conta do que a gente fez com a saúde da população brasileira, ela está chegando. Quer dizer, na verdade, ela já chegou, né? Ela só está cobrando agora os juros, porque essa conta já está na nossa mesa há muito tempo. E eu queria falar também da questão do SUAS, porque a gente fala muito da questão da saúde e a gente tende a não falar, eu vou falar do SUAS especificamente, mas teria também outras profissões, outros espaços de profissionais que estão nessa frente, né, do combate à pandemia, mas o Sistema Único de Assistência Social é justamente também aquele grupo de profissionais que está trabalhando ali com uma população que grande parte da sociedade quer deixar embaixo do tapete. Aliás, nem embaixo do tapete, porque ele tem que ficar na sala, né? Quer deixar do lado de fora da casa e não quer ver. Então, eu lembro, assim, logo quando começou o isolamento, eu vi uma reportagem, um homem em situação de rua, ele falava assim, eu estou vendo esse pessoal com máscara, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? A gente já estava uma semana de isolamento, já com algumas práticas, né, para controle da pandemia, e esse homem não sabia o que estava acontecendo. Aí a gente vai vendo assim, situações como, vamos lavar as mãos, passar álcool gel. Aí ele falava, gente, não tem lugar para tomar banho. Existem alguns lugares aqui que eu nem sei se vai ficar aberto ou não. Então a gente tem uma gama de profissionais que trabalham nesses espaços, e não por coincidência, uma boa parte mulheres negras, assim como também no SUS, quando a gente vai e desfoca da área, né, só dos médicos, e a gente vai pegar as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, a gente vai pegar o pessoal que trabalha na limpeza, nas rouparias, na recepção, os vigias, né? Quem é essa população? Quem é essa população que até na hora de mostrar que a gente é agradecido aos profissionais de saúde, elas não aparecem, né? E aí eu não estou querendo com isso desmerecer, porque o médico, a médica, não, mas esses profissionais, eles também são fundamentais, porque uma sala de cirurgia mal preparada, uma sala de cirurgia contaminada, ela não há médico no mundo que possa fazer uma cirurgia que dê certo. Então, a gente tem uma rede de profissionais que também são invisibilizados e tratados de forma diferenciada nessa pandemia. Passou uma reportagem falando sobre o hospital que criaram aqui no Maracanã, um hospital de campanha, e mostrando as instalações que os médicos ficavam para descansar, eram quartos confortáveis, com televisão, com ar refrigerado, e onde ficavam os técnicos e os outros profissionais da área de saúde, no chão, com colchão, com racionamento de água.
E aí a gente vai olhar, esses profissionais, eles têm cor, eles têm CEP, e a carteira deles é diferente da carteira dos médicos. O que tem ali naquela carteira é diferente. Então, essa pandemia, ela tem uns marcadores que são muito explícitos. Qual é a tua cor, qual é o teu CEP, onde você mora e quanto você tem no bolso. Isso tem feito uma diferença muito grande nesse controle. Outra coisa é a relação precarizada que a gente já tem, e aí também isso ficou muito evidente, nas relações de trabalho. Então, a gente já vinha num processo de relação de trabalho, sobretudo das mulheres negras, de informalidade, né? E aí eu fico muito preocupada e muito irritada, às vezes, quando as pessoas estão falando do empreendedorismo, da importância disso. Isso me lembra muito meritocracia, sabe aquela coisa, depende do sujeito, porque se o sujeito correr atrás, se o sujeito for bem intencionado, ele consegue. A gente sabe que empreendedorismo não é isso, principalmente empreendedorismo para a população pobre, que começa do zero. Não sei que empreendedorismo é esse, a gente se vira, o nome disso é outra coisa, se virar. A gente sempre fez isso. Se a gente for ver a história da população negra brasileira, a gente sempre deu o nosso jeito, a gente sempre buscou as nossas estratégias. Agora querem botar um nome bonito para justificar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Mas as estruturas são outras, e a gente não pode falar disso sem pensar nessas estruturas. A gente já tem uma precarização, a gente vai vendo políticas de precarização dessas relações de trabalho, inclusive para quem tem carteira assinada, porque a gente fala muito dos desempregados, que não são poucos. Se eu não me engano, antes da pandemia, nós tínhamos 12 milhões de desempregados e desempregadas no Brasil. Eu fico imaginando o que a gente vai ter agora. E mesmo os que têm relações formais de trabalho, a gente estava vendo uma precarização dessas relações. E aí, quando a gente vai ver, quem são essas pessoas também que mais são precarizadas por esses trabalhos? População preta, sobretudo mulheres negras. Eu vi algumas pessoas falando sobre as trabalhadoras domésticas, e que, se a gente for lembrar também, eu sempre gosto de falar isso, a primeira vítima do coronavírus aqui no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica. Essa empregada doméstica morre e a sua patroa está viva. E aí essa pessoa falava o seguinte: eu trabalho em 15 casas. Das 15 casas que eu trabalho, apenas uma pessoa ligou para mim para saber se eu precisava de ajuda. Porque a política de transferência de renda não tinha saído ainda, estava em negociação. E das 15 casas que essa pessoa trabalhava, que ela cuidava, que ela tinha uma relação que se dizia próxima, uma pessoa apenas ligou. E uma pessoa apenas se comprometeu a manter o seu salário para que ela pudesse minimamente alimentar os filhos. Uma coisa que a gente está vendo muito aqui entre as mulheres pobres e negras é a dificuldade, por exemplo, de fazer o isolamento, porque elas precisam ir trabalhar, e esses trabalhos, eles são trabalhos feitos na casa de outras pessoas que não abrem mão dos seus privilégios, não abrem mão do seu conforto, não abrem mão da possibilidade dessa mulher poder cuidar da sua vida e dos seus. E aí elas não conseguem fazer o isolamento porque não tem um mínimo não sei nem se sensibilidade seria a palavra, está me faltando uma palavra mais forte, isso para não falar um palavrão. Não existe o mínimo de sensibilidade para se entender que relação é essa que a gente estabelece, sabe? E uma relação de morte. A gente fala muito sobre necropolítica, e o Estado tem uma mão pesada sobre isso, não tem a menor dúvida. O Estado brasileiro, ele mata, ele deixa morrer, e ele tem estratégias e metodologias para matar. Ou ele deixa sem remédio, ou ele deixa sem atendimento de saúde, ou ele mata com fuzil, ele tem estratégias para isso. Mas a gente também tem uma outra forma de matar cotidiana nas nossas relações. Porque uma família, e aí eu não estou falando da gestão, eu estou falando das nossas relações cotidianas, uma família que fica fazendo com que uma mulher permaneça nessa ida e vinda da sua casa para manter um trabalho que significa, para alguns agora, inclusive, né, estão descobrindo que sabem lavar louça, que sabem varrer casa, que sabem cuidar de filhos, e aí você não consegue enxergar isso, é de uma crueldade que para mim, ainda me faltam palavras para poder qualificar isso, né? E a gente tem uma relação aqui no Brasil de processos de humilhação também, né? Então, por exemplo, eu via muitas pessoas falando dessa questão da renda. Vão dar renda agora de R$600 para mulher preta, mulher pobre que tem filho. É por isso que continua. A gente ouviu muito isso quando se falava de outros
outras políticas nessa linha, como Bolsa Família. Então, assim, as mulheres pretas e pobres, agora elas têm mais filhos porque elas querem receber mais o Bolsa Família. Né? E a gente vendo as imagens que passavam das pessoas indo procurar pela Caixa Econômica ou com algumas dificuldades para resolver essa questão, a sua grande maioria eram mulheres. Eu lembro de uma reportagem de uma mulher grávida, uma mulher negra grávida, que ficou dormindo na fila para poder resolver, e ela não ia conseguir resolver, porque ela não tinha uma documentação básica, que aí mostra também uma outra questão que a gente vive. A gente não tem acesso à documentação básica para que a gente possa fazer parte desse grupo de promoção de políticas emergenciais. Então, essa mulher grávida, dormindo no chão, já no meio do isolamento, quando a gente fala em lavar a mão e usar máscara, e ela não ia conseguir o benefício. Ela só conseguiu porque tinha uma equipe de reportagem lá, e aí deram um jeito, e aí conseguiram fazer com que essa mulher conseguisse o seu benefício. Então, o que acontece? Eu vi a situação de algumas pessoas falando assim, eu me sinto humilhado estar aqui, eu me sinto humilhada estar aqui. Então, a gente está falando de uma política emergencial, a gente está falando de um direito, porque cabe ao Estado, sim, cuidar e assessorar da população, em especial em momentos como esse, parece que está dando um favor, e as pessoas ali num processo contínuo de humilhação. Né? Saíram muitos memes, muitas brincadeiras, porque acessavam o site da Caixa e tudo estava em análise, aí uns até falavam assim, quem é essa tal de Analise que não resolve o meu problema? Mas, gente, assim, é de uma crueldade, é de um desrespeito, é de um processo de humilhação. Né? A gente está falando ali de pessoas que estão buscando R$600 para dar conta da sua alimentação diária. Eu, junto com o Fórum Estadual de Mulheres Negras, tenho feito, e junto com o Emancipa também, tenho feito muitas atividades da gente tentar criar redes de solidariedade para comprar alimentos, material de limpeza, essa coisa toda. E aí a gente vai vendo, assim, por um lado, é claro que as pessoas ficam felizes, você está numa situação super precária e você consegue o alimento para aquela semana, né? Mas, assim, também a relação de tristeza que é isso tudo, né? E a gente até orientou o pessoal do fórum para não tirar foto, para não expor, porque, assim, aquela mão preta que ia pegar a cesta, sabe? Que situação é essa de você ter que ir buscar um alimento, sabe? Coisa básica para sua família, porque você não tem o que comer. E aí, com o isolamento também, você cria algumas situações que dificultam, inclusive, o acesso à alimentação. Então, tinha algumas mulheres que falavam assim, antes tinha fulana que eu conseguia fazer um bico, passar uma roupa, ou ela conseguia me dar algum alimento, e agora não tem mais, agora isso está escasso. Então, a gente vai vendo, assim, como é que a gente está falando de questões básicas, né? Essa pandemia, eu acho que pelo menos deve servir para a gente parar para refletir um pouco que relações são essas que sempre existiram e que isso nunca incomodou tanto. Então, assim, como a gente agora, alguns estão fazendo isolamento, estão em casa, estão vendo notícias toda hora, e aí eu vejo as pessoas falando com muita indignação sobre isso, e aí eu fico pensando, onde é que esse povo estava esse tempo todo? Porque isso já acontece há muito tempo. Onde é que estava a nossa indignação? Onde é que estava o nosso choro? Onde é que estavam as nossas campanhas? Né? Que bom, né? Vamos embora fazer. Eu acredito ainda que a gente é capaz de mudar, eu acredito que o ser humano é um ser transformador e que se transforma também. Mas eu fico pensando onde é que a gente estava. Por exemplo, uma questão que a gente está vendo hoje durante esse processo é o aumento da violência doméstica. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um índice muito grande de violência doméstica. Acho que tem 2 semanas, mais ou menos, a gente teve um caso de feminicídio aqui no Rio, uma mulher negra também. A gente sabe que a violência doméstica, pelo menos o que a gente tem de registro e notificação, ela comete muito mais mulheres negras, né? E aí também, se a gente for pensar, né, como é que é visto, como é que foi construído historicamente o corpo negro? Tem um professor da Rural chamado Renato Nogueira, ele fala da importância de bonecas pretas. Ele fala que boneca preta não é só para criança preta, tem que ser para todo mundo. Porque no momento que eu brinco com a boneca preta, eu estou também construindo relações, né? A criança está construindo relações ali, ela está forjando a realidade. E aí ele pergunta qual é a relação que a gente tem com o corpo preto. Qual é o momento da nossa vida que a gente tem relações de afeto e cuidado com o corpo preto? Muitas vezes a gente vê o corpo preto como aquele corpo que cuida da gente,
com aquele corpo que cuida do outro corpo. Mas qual o momento da nossa vida que a gente cuida desse corpo? E quando a gente vai ver as relações de violência, a questão do racismo, ela é estruturalmente, ela é fundante nessas relações. E aí a gente tem uma lei que esse ano, inclusive, completa 14 anos, que é a Lei Maria da Penha, que é um avanço nessa questão, mas que, por exemplo, não dá conta das mulheres negras, das mulheres que moram em favela, das mulheres que moram nas regiões mais afastadas. A gente vê como é que depois de 14 anos que a gente vem regulamentando a questão da violência doméstica, né, ela não existe a partir daí, mas a gente começa a regulamentar. A Lei Maria da Penha, inclusive, é a lei mais conhecida no Brasil. Em pesquisas feitas, quase que 99% da população brasileira sabe da Lei Maria da Penha. Não sabe detalhes, mas sabe que tem uma lei que não pode bater em mulher, que isso agora é da cadeia, ponto. E aí a gente vai vendo a dificuldade que a gente está tendo hoje de chegar até essas mulheres negras que são as maiores vítimas da violência doméstica. Se 14 anos a gente já tem uma lei que pontua isso, e 14 anos depois a gente ainda tem dificuldade de estratégia, a gente também não está olhando isso como deveria olhar. Então, assim, mesmo no acompanhamento da violência doméstica, a gente, por exemplo, não tem o racismo como uma questão central. Se a mulher vai num centro de enfrentamento à violência, ela vai ter todo o acompanhamento. Aqui no Rio, a gente tem centros especializados, a gente tem delegacias, a gente tem abrigos, são gratuitos, são sigilosos, tem equipes que já são equipes que trabalham com isso há muito tempo, tem expertise para isso, mas, por exemplo, a questão do racismo, ela não é tocada. É como se esse corpo, ele fosse um corpo identificado nos dados, é quem mais sofre, mas, ao mesmo tempo, no processo de entendimento e de superação dessa violência, essa questão não entra. E até aproveitando para falar que o Fórum está fazendo uma campanha que o lançamento é amanhã, que é justamente isso, violência doméstica é crime. E essa campanha ela se dá justamente no entendimento do Fórum da necessidade da gente falar para uma população que muitas vezes não consegue ser atingida por essas informações. Então, é uma campanha de homens para homens. São homens, na sua grande maioria, homens negros e pobres, falando para outros homens, em especial homens negros, moradores de favela, moradores de asfalto pobre, dos interiores. Então, assim, é preciso que a gente, e quando eu estava pensando, assim, né, nessa nossa live, é preciso que a gente pense em estratégias, né, e estratégias que dialoguem, e aí a gente precisa dar protagonismo, a gente precisa distribuir o protagonismo nesse sentido, dialogue com quem precisa, com a população que a gente quer atingir. Então, por exemplo, como é que a gente tem uma pandemia que se pensa em política pública, se pensa em políticas emergenciais, sem dialogar com a sociedade civil? Não dá para pensar em política na pandemia, pós-pandemia, na crise, depois da crise, sem dialogar com a população. Porque é a população que vai trazer, inclusive, estratégias que a gestão às vezes não quer ver ou às vezes nem sabe. Né? Eu gosto muito de falar que a gente está num processo, sobretudo nós, mulheres negras, de aquilombamento. E processo de aquilombamento não é só um ajuntamento de pessoas negras. Por si só já seria bom, né? Mas é, sobretudo, a gente pensar em estratégias que possam dizer as nossas demandas a partir das nossas estruturas. Eu tenho uma tatuagem aqui, não sei se dá para ver, do Sankofa, que fala exatamente sobre isso. A gente olhar para trás para que a gente possa pensar em estratégias para o presente, para o futuro, e a gente se fortalecer e aprender com o que a gente fez atrás. Se a gente for pensar nas estruturas de quilombo, que eram estruturas políticas, estruturas de autogestão, educacionais, se a gente for pensar nos movimentos que a gente já teve aqui, Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental do Negro, os tantos coletivos que a gente tem nas comunidades de mulheres negras, é dali que a gente vai conseguir estratégias legítimas e que possam responder, de fato, às nossas demandas. Eu acho que é para eu concluir já. Acabou isso? Sim. Tá, bom, espero ter colaborado com esse início de debate, mas acho que depois a gente volta, né, para as perguntas. Eu estou vendo que tem uma galera aqui participando, eu não consigo ver as duas coisas, mas já queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a live. Ótimo, Cris. A tua fala mostra como essa pandemia escancarou assim, na cara das pessoas
as desigualdades e a falta de acesso que já tinham, né, que já existiam. Então, é importante a gente perceber isso, questionar isso e saber que ser solidário não pode ser apenas um tempo de pandemia. A gente precisa ter a justiça social para que as coisas de fato mudem estruturalmente, né? E aí eu queria passar a fala agora para a Louise, que é graduanda em Direito, professora da Rede Municipal do Ceará, mas também falar aqui para o pessoal que está acompanhando a live, que pode deixar os comentários, as perguntas, vamos interagir, vamos trocar, que essa live é muito importante. E como uma ativista brasileira, Jurema Werneck, fala, a gente não vai sair disso sem olhar para todos e todas. Então, acho que a gente precisa debater, conversar entre os nossos pares, mas também com todas as pessoas que estão vivendo esse momento que é tão difícil, mas que, infelizmente, a população periférica, a população preta vem sofrendo mais, porque já estava vindo de um sofrimento, de uma falta de acesso muito grande. Então, é isso. Louise, é com você. Olá, gente. Boa tarde. Espero que todos e todas estejam me ouvindo. E assim, primeiro agradecer o convite, né, do Coletivo Juntas para estar participando dessa conversa, dizer que é um grande prazer poder estar nessa conversa com outras companheiras que a gente sabe que também estão aí no corre de resistir e de cada vez mais construir estratégias coletivas para que a gente possa escapar, né? Eu sempre costumo colocar que nós, mulheres negras, a gente está nessa criação das tramas, né? A gente está tramando esse mundo novo e essas estratégias de escape, porque as estruturas, né, as estruturas colonizadoras, elas se perpetuaram até aqui. E são essas estruturas que muitas vezes nos lançam na realidade que a gente está enfrentando hoje. Assim, o panorama que a Cris traz, ele é um panorama que ela fala a partir também do que ela vislumbra lá no Rio de Janeiro e a partir também do que a gente conhece sobre o Brasil, e é um panorama de todas as periferias do nosso país, né? Porque o nosso país, ele como um todo, ele é uma periferia mundial. Então, a gente entender, né, que nós temos também o desmonte dessa saúde básica, as unidades básicas de saúde, por exemplo, aqui no Ceará, já estavam em processo de desmonte, né? O Programa Saúde da Família, que é o PSF, que era um programa que conseguia levar a contar com esse acompanhamento a pessoas mais vulneráveis, até as pessoas que já estavam também numa condição de empobrecimento, né? Então, assim, é uma política que está programada para acontecer. Então, eu acho que a Cris, ela é muito feliz quando ela coloca que, infelizmente, o Estado, ele cria constantemente metodologias de nos matar, né? E essa máquina que está aí a pleno vapor, ela que não para nunca e que funciona mesmo no sentido de não atravessar, ela precisa ser, para além de disputada, por bem compreendida. Nós não vamos conseguir superar a crise da pandemia se nós voltarmos à realidade que nós tínhamos, né? A crise que nós estamos vivenciando não é só uma crise de saúde, é uma crise sanitária. Então, a gente vai precisar, sim, debater o que são as comunidades, o que é saneamento básico, porque quando a gente fala, fique em casa, lave as mãos, use máscara, a gente precisa lidar dado de que boa parte da nossa população pobre não tem sequer acesso à água potável, não tem sequer acesso à água encanada. Então, quando nós sujeitamos a nossa população a essa realidade, é impossível que nós venhamos exigir que ela consiga atravessar uma crise sanitária sem ser adoecida, sem ser acometida e sem ter o maior número de óbitos, né? Aqui no Ceará, por exemplo, nós tivemos os primeiros casos nas regiões mais ricas da cidade, a cidade mais acometida pela doença é Fortaleza, que é a capital, né? E aí o Meireles, que é um bairro bastante rico aqui da nossa cidade, foi aonde surgiu os primeiros casos, mas a maior taxa de letalidade é na Barra do Ceará, a maior taxa de natalidade é no Bom Jardim, são em bairros periféricos. Então, a doença, ela chega primeiro em uma área da cidade, mas ela mata primeiro em outra área, e ela mata mais em outra área. Por quê? Porque o desmonte dessas políticas sociais acelera
empobrecimento, o adoecimento, consequentemente a morte da nossa população. E não só isso, né? Aqui existe um outro dado também que para a gente é muito latente, e falar de mulheres negras é também voltar nosso olhar para esses dados, nos debruçar sobre esses dados, que é o dado de violência que nós temos enfrentado. Assim, o problema de violência nas nossas periferias é um problema muito grande, né? Essa semana aí a gente teve o caso do João Pedro, e a gente vê que o Estado ele não para de nos matar em um instante. E aqui no Ceará, nós tivemos um aumento de 98% nas mortes violentas nesse período de pandemia. Então, assim, nós tivemos o crescimento da violência e nós sabemos quem são essas mães, quem são as mães que acabam tendo também que enterrar os corpos dos seus filhos, dos seus companheiros, que estão imersas nessa relação de violência, né? O NUDEM, ele registrou o crescimento de 90% de casos de violência doméstica, e paralelo a essa violência doméstica, nós temos também essa violência das ruas, a violência policial, que tem atingido também a nossa população. Então, assim, é um cenário muito devastador para nós. Eu acho que é um outro enfrentamento que nós também temos que fazer todos os dias, que é o enfrentamento do nosso psicológico, né, da gente não surtar dentro dessa realidade, da gente tentar resistir e tentar existir dentro dela, para que a gente possa construir essas pontes de sobrevivência, para que a gente possa apostar na construção de iniciativas coletivas, mas também é reconhecer que nós não podemos colocar sobre nós todos esses pesos, né? Nós, mulheres negras, a gente carrega essas potências colonizadas há muito tempo nas costas. O Brasil, ele foi construído sobre nossas costas, ele foi construído sobre os nossos ventres, né? São os nossos filhos que alimentam essa terra com o seu sangue, o seu suor, de classe trabalhadora, e que fazem com que o Brasil e com que tantas outras potências não existir. Então, a gente precisa também, além da criação e do fortalecimento dessas redes coletivas, dessas redes de aquilombamento que nós temos construído, construir também qual é a nossa perspectiva de disputa do Estado. Eu acho que nós não podemos sair desse processo sem construir uma agenda de luta que consiga nos envolver para que nós venhamos a exigir que haja, sim, investimento em saúde básica para a nossa população, né? Como o Cris coloca, havia-se o mito de que nós não seríamos tão atingidos, porque, enfim, nós temos um país que tem uma faixa etária diferente, né? A nossa pirâmide geracional, ela era uma pirâmide diferente, então esperava-se que aqui nós tivéssemos menos mortes. No entanto, nós temos um país imenso, de relações sociais completamente desiguais, e essas relações, elas cobraram o seu preço. Então, apesar de nós não termos tantas pessoas mais velhas, nós temos uma sociedade mais jovem, porém mais adoecida e mais imersa também em problemas sociais. Quando a gente volta esse olhar para as mulheres que estão enfrentando esse desafio, e para as mulheres negras, para as mulheres periféricas, a gente tem o desdobramento de todas as políticas de desmonte que a gente vem sofrendo nos últimos anos. É a política de desmonte da estrutura trabalhista, onde a gente tem várias mulheres imersas nas relações informais de trabalho, né? Então, aqui no Ceará, principalmente aqui em Fortaleza, nas periferias, uma forma de mercado, de comércio que era muito comum, eram as feiras, e esses espaços estão desmontados, porque nós não temos como dar conta de ter esse tipo de espaço nesse momento de pandemia, e nessas feiras, muitas feirantes eram mulheres, né? Fora as mulheres que trabalhavam na informalidade, vendendo alguma coisa no meio da rua, mulheres que estavam nos empregos informais, também em restaurantes, em bares, em salões, ou seja, uma estrutura de várias trabalhadoras que não tinham nenhuma garantia trabalhista. E que, ao se ver dentro desse processo, todas aquelas nossas críticas que nós fazíamos no processo de desmonte da legislação trabalhista no governo Temer, eles vieram à tona, porque eles mostraram o quanto era frágil a relação de suporte que o Estado deveria dar para essas trabalhadoras. E realmente engasga a gente, né? Quando a Cris fala que é muito penoso a gente ver essa realidade.
Eu, por exemplo, fico muito indignada quando a gente vê isso no jornal, quando a gente vê mulheres que são como nós, quando a gente vê um rosto tão comum a nós, o rosto que muitas vezes a gente vê no próprio espelho, nessa situação, assim, numa situação de fome, numa situação de sofrimento. Então, nós precisamos estar atentas, né? Atentas para sobreviver. E romper com essa lógica. Para nós, mulheres negras e mulheres periféricas, que disputamos a sociedade, que temos um projeto, sim, de Estado, nós temos um projeto. Nosso projeto é um projeto de vida. É um projeto onde a polícia, ela não faz ações policiais indevidas e não mate os nossos jovens e os nossos adolescentes, tanto em tempo de pandemia como também em tempo em que nós não estamos enfrentando esse adoecimento. O nosso projeto de vida é um projeto que busca restabelecer as nossas relações com a própria natureza, entendendo que as relações de alimentação saudável, que as relações de lida, né, com um outro modo de vida, ela também nos traz vida. Então, assim, nós temos uma população subnutrida e, por conta disso, ainda que jovens, os nossos jovens também estão sendo acometidos dessa doença e estão morrendo. Então, são relações que nós precisamos estar atentas e estar disputando, né? E tendo cada vez mais a possibilidade de apresentar qual é o nosso plano. Nós temos, sim, um plano de futuro, porque o que nós tínhamos no passado não nos serve. Foi aquela realidade que nos trouxe até aqui. Foram todos os demônios, todas as políticas que nos trouxeram até o momento que nós estamos enfrentando. E são nossos corpos que estão tombando, né? Quando a gente olha, quando a gente vê os dados, quando a gente vê as reportagens, a gente se reconhece naqueles corpos que estão no meio da rua, que estão nas filas para receber o auxílio de R$ 600, que estão dormindo nas calçadas das UPAs ou dos hospitais de campanha, ou então que estão sem nenhuma notícia dos seus parentes que estão internados, ou que não estão conseguindo velar os seus corpos. A gente se reconhece nesse povo. E é preciso que a gente trabalhe em cima desse reconhecimento para que, ao nos olharmos, né, a gente possa tomar conta dessa política e fazer essa disputa de maneira mais real, compreender que tudo isso é sobre nossas vidas. Eu acho que essa perspectiva de afastar esses desdobramentos, essa compreensão de que a política ela tem relação com a nossa vida cotidiana, de que as legislações trabalhista e previdenciária têm relação com a nossa vida cotidiana, de que a disputa pelo saneamento básico, né, pela luta ambiental tem relação com a nossa vida cotidiana. Esses rompimentos que são feitos estrategicamente, né, pela direita e por aqueles que disputam o poder, eles também acumularam para a realidade que nós estamos submersos. Então, romper com elas é cada vez mais sermos capazes de apresentar o nosso plano de futuro, de apresentar a nossa perspectiva de mundo. Nós queremos, sim, uma legislação que seja capaz de dar emprego, mas de assegurar que, no momento como esse, nós não vamos perder, né? Que não vai haver investimento mais no setor privado ou nos bancos privados do que nas áreas sociais, como o ministro da Economia apresentou na reunião do dia 22 de abril e que a gente pôde assistir nesses últimos dias. Então, por isso que a gente precisa construir esse novo projeto. E falar sobre resistência é isso, né? Falar que nós estamos fazendo essa disputa, que todos os dias, na construção desses aquilombamentos, a gente está também nessa resistência, e que resistir é, sobretudo, sobreviver também, que a gente não está fazendo isso de maneira individual, mas está fazendo isso junto. Então, muito obrigada, e a gente volta aí para as perguntas. Obrigada, Luísa, muito importante a tua fala, porque a gente precisa olhar para frente, né? A gente precisa de um projeto de vida, de um projeto de Brasil, de forma que abranja todos e todas. Está passando aqui agora para Vivi Reis, que é fisioterapeuta e faz parte do coletivo Juntas. Então, Vivi, contigo. E aí, gente, boa tarde. Quanta potência numa live. Eu estou muito emocionada.
por estar participando aqui desse espaço, né? Um espaço em que várias mulheres negras de diversas regiões estão colocando, né, nossas pautas, estão debatendo política, estão falando sobre o que nos aflige diretamente, né? Eu sou de Belém do Pará, né, um estado em que hoje já tem mais de 2.000 óbitos por Covid-19, né? Para quem não me conhece, eu sou Vivi, eu sou uma mulher jovem negra do bairro da Pedreira, daqui de Belém, filha de trabalhadora doméstica, que tem a família materna toda que ainda reside no interior do Pará, né? Minha família materna é toda do campo. E sou fisioterapeuta, ativista, sou da direção do PSOL, do Coletivo Juntas, e sou primeira suplente a deputada federal do PSOL no Pará. Né? Eu falo tudo isso, né, para dizer de onde eu estou falando e da importância da gente estar ocupando esses espaços, né? Porque nós, enquanto mulheres negras, nós precisamos cada vez mais estar, de fato, debatendo, mostrando a nossa cara nos espaços políticos. Nós ainda somos a minoria, né? Pois nós sabemos muito bem o que nos aflige, né? É porrada de um lado, de outro, é sexismo, é racismo nesse país que fala de uma democracia racial que, na verdade, não existe. Nesse contexto de pandemia, é bom a gente destacar, né, sobre a questão de ficar muito evidente o que querem fazer com nossos corpos, né? Esse controle sobre os corpos negros, ele não é de agora, e nesse momento de pandemia nós estamos vendo os nossos corpos mais são aqueles que não têm importância. Nós, mesmo em espaço de isolamento social, não estamos seguros e seguras. Prova disso foi a morte do Pedro no Rio de Janeiro. Então, isso expõe uma face perversa dessa necropolítica e que esse controle ele também tem relação com a falta de acesso aos serviços de saúde, com o descaso em relação à questão do auxílio emergencial, que ainda não chegou às que de fato necessitam, a repressão, o genocídio, está a forma com que eles tratam a nossa juventude negra e a questão do encarceramento em massa. A gente percebeu uma crescente do número de mulheres negras que são privadas de liberdade e essa política do medo, né, do silêncio, fazer com que nós, enquanto corpos negros, deixar sempre à margem de tudo isso, né? E nesse contexto, nós, enquanto mulheres negras, né, percebemos essa questão dessa divisão racial e sexual do trabalho, que foi muito bem já colocada pelas companheiras que me antecederam, né? Essa questão das mulheres no mercado informal, no trabalho doméstico, nos serviços gerais, como técnicas de enfermagem, né, dentro do serviço de saúde. Nós vemos muitas mulheres negras que são técnicas de enfermagem, enquanto nas profissões ditas elitizadas, né, nós temos mais pessoas brancas. Então, isso é um retrato do que é essa divisão sexual e racial do trabalho. E no contexto do trabalho doméstico, né, que foi muito bem colocado aqui, que a Cris apontou a questão de como seja diaristas, ou as que têm ou não carteira assinada, elas são desprezadas, né? Não se importam com as vidas delas. E nesse contexto, nós tivemos aqui em Belém do Pará uma situação em que que as empregadas domésticas seriam serviços essenciais. Isso quer dizer que mulheres negras não teriam direito à sua quarentena, não teriam direito a estar com a sua família, a cuidar dos seus, teriam que ficar na casa dos seus patrões e patroas. E é um verdadeiro absurdo. A gente fez uma grande campanha de denúncia a isso, que o governo Zenaldo e o governo Helder Barbalho estavam fazendo um verdadeiro descaso com a vida e com a saúde dessas mulheres. E nós conseguimos aí mudar um pouco, né? Foi mudado esse decreto, mas mesmo assim ainda segue sendo insuficiente, pois não garante, de fato, uma plenitude de direitos para as mulheres negras. E no contexto
que, como eu falo aqui da Amazônia, né, é muito importante a gente fazer alguns apontamentos sobre a nossa realidade, né? É de um povo que, grande parte, é um povo ribeirinho, indígena, quilombola, do campo e da periferia das grandes cidades, das capitais. Então, hoje eu digo isso, da importância de falar sobre toda essa população indígena, quilombola, ribeirinha, do campo, porque nós estamos vivendo aqui no Pará um processo de interiorização do Covid-19, né? Nós temos vários casos agora, para além, antes Belém, eram muitos casos em Belém, mas hoje nós temos também vários casos em municípios do interior do estado, e muitas das vezes municípios que não têm nem hospital. Sim, existem municípios aqui que não têm hospitais. Como é que cuidavam da saúde? Muitas das vezes, os casos mais graves compravam uma ambulância e enviavam para outras cidades. Então, não houve uma prioridade nos serviços de saúde e atendimento à população. Então, hoje, nós temos várias cidades numa situação caótica e que isso fragiliza muito a questão dos cuidados de saúde da população que está no campo, a população ribeirinha, algumas cidades, inclusive, que só chegam né? E que muitas das vezes, algumas pessoas que foram fazer turismo ou que foram querer passar sua quarentena nesses municípios levaram a Covid-19. E é muito importante a gente pensar, né, que esses municípios em que já é difícil o acesso a serviços de saúde, com certeza muito mais difícil a questão da violência dos casos, ou a denúncia dos casos de violência, seja violências domésticas, violências LGBTfóbicas, e isso mostra para a gente também, aqui temos os dados do Ministério Público do Estado, que apontam a questão do perfil das mulheres que hoje estão amparadas pela Lei Maria da Penha, né? Nesse estudo, que são dados de 2018, já não fizeram o levantamento de 2019, coloca que a maioria dessas mulheres são mulheres negras, mulheres com baixa escolaridade, mulheres com baixa renda. Mas os dados, eles expõem que a maioria também são as mulheres que moram na capital. Isso porque não existe caso em outros municípios, na verdade, é porque não existe notificação. Muitas das vezes, essas mulheres não conseguem acessar um espaço para denunciar ou para ter rede de apoio. E isso é muito grave, né? Ainda sobre a questão da subnotificação, um levantamento evidenciou que aqui no Pará os casos de violência doméstica diminuíram. Olha que coisa, né? Só no Pará que aconteceu isso. O que isso significa, na verdade? Significa que há grande subnotificação. Muitas mulheres não estão conseguindo denunciar. E isso é gravíssimo. E isso a gente vai sentir o reflexo, com certeza, futuramente, com o aumento de feminicídio ou de outras situações em que já vai ser muito tarde para que essas mulheres sejam amparadas. Então, é um verdadeiro... o poder público se desresponsabiliza, né, sobre a vida e a saúde dessas mulheres também. Aí eu estava olhando aqui para fazer para não passar o tempo, né? Fiz as minhas anotações e tirei como referência, né, algumas leituras, alguns debates, algumas outras falas que eu já tinha feito em outros espaços, e percebi assim que eu fiz uma fala na Escola Marx em fevereiro desse ano, né, que a gente teve a Escola Marx aqui em Belém, e que nesse dia eu, falando sobre a questão das mulheres, né, do feminismo e do marxismo, trouxe o debate, a questão do sucateamento do SUS e o avanço das políticas neoliberais. E depois, nesse contexto de pandemia, né, em que está como centro a questão do debate do SUS, das políticas públicas de saúde, percebi que esse momento desnudou tudo isso que a gente já vinha falando, criticando e apontando como um grande problema. E não se tinha como falar de mulher, de saúde da mulher, sem falar sobre o SUS, sobre a necessidade de valorização
do nosso sistema e que a gente não poderia abrir mão dessa defesa enquanto mulheres feministas ativistas. E nós percebemos assim que naquele momento, né, eu trouxe para o debate a questão das filas dos postos de saúde, que a maioria que estava naquele momento nas filas dos postos de saúde, buscando creches para as crianças, eram as mulheres negras. E que hoje nós percebemos que seguem sendo as mulheres negras as que estão em filas, que agora estão na fila da... ou mesmo dentro de casa, cuidando dos doentes, das pessoas que foram atingidas pela Covid. E assim, para não me alongar muito, né, colocar alguns elementos aqui que me chocaram muito durante essa semana, que foi a questão dos pronunciamentos, né, que foram feitos naquele vídeo do dia 22 da reunião ministerial, e que isso é muito grave. Primeiro, colocar aqui o Ricardo Salles falando sobre aproveitar a pandemia para avançar na destruição ambiental é algo que precisa nos alertar quanto à política que esse governo tem. E que, para a gente, que é militante, já sabe que não é novidade, mas que a gente precisa conseguir denunciando isso, porque nós realmente vimos dados que o desmatamento na Amazônia, no mês de abril, foi o maior dos últimos 10 anos. Então, isso significa que realmente eles já estavam colocando em prática esse extermínio ambiental, aproveitando em que a gente estava preocupado com pandemia, com os cuidados de saúde. Preocupado com os cuidados de saúde, com a questão dos óbitos que estão acontecendo em todo o país. E o Weintraub também traz uma fala extremamente racista em relação a odiar o termo povos indígenas. A gente sabe que ele não odeia só o termo, ele odeia toda essa riqueza cultural que nós somos enquanto Brasil. Ele odeia toda essa diversidade de etnias e de línguas, e eles querem exterminar cada vez mais esses corpos. E na live que eu participei essa semana com duas grandes assistentes sociais daqui de Belém, a gente estava debatendo sobre essa questão dos invisíveis e auxílio emergencial. Uma delas trouxe um debate muito interessante, que na verdade não são os invisíveis, mas sim os visíveis. Por que são visíveis? Porque são aqueles que incomodam, são aqueles que querem exterminar. E eles querem nos exterminar não é porque eles são lunáticos ou sem noção ou loucos, né? Que inclusive isso é uma afronta a todo o nosso debate sobre saúde mental e a luta antimanicomial. Eles querem nos exterminar porque é um projeto isso. Então, isso é bem pensado, não é nada lunático. É uma política construída, como eu falei no início, né? E eles querem nos exterminar, nos tirando a saúde, a vida, o território. Por isso que eu quero levantar também aqui a questão da BR-135, que querem duplicar e tirar povos quilombolas do seu território, que vai atingir milhares de famílias e que nós temos que lutar contra isso. É muito importante, nós temos uma grande companheira, Antônia Cariongo, que é uma grande liderança contra essa duplicação da BR-135 no Maranhão. Eles querem nos tirar do nosso território quando eles nos colocam cada vez mais numa posição de medo, de controle sobre os nossos corpos. Porque o lockdown, ele muitas das vezes também serve, não estou dizendo que estou contra, ao contrário, acho que é importante o isolamento social, mas analisar qual é a forma que está sendo colocado isso para a população da periferia. Como ficar em isolamento social numa situação que você não tem o pão de cada dia, que você não tem água na tua torneira, porque aqui tem bairro que todo final de semana falta água e tem lugares que nem saneamento básico tem. Então, assim como a Aloysio colocou também a realidade do Ceará, aqui em Belém acontece isso. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso, de ter condições mínimas de saúde para que, de fato, aconteça esse isolamento social com qualidade, com atenção à saúde da população. E, por fim,
A Damares fez um comentário contra as feministas e a legalização do aborto, né? E esse comentário dela mostra quanto ela está virando as costas para as mulheres. Porque tem mulher que pode pedir em qualquer aplicativo ou ir numa farmácia, comprar o seu contraceptivo, comprar medicação, comprar uma série de coisas que podem ajudá-la nessa manutenção da sua saúde reprodutiva. Mas a maior parte das mulheres periféricas, mulheres do campo, mulheres negras, hoje estão sem acesso aos métodos contraceptivos. Os postos de saúde estão funcionando com muita limitação. Então, se esquece, muitas das vezes, não se dá prioridade a esses cuidados, essa visibilidade para a saúde reprodutiva, e depois vão culpar as mulheres, caso engravidem, e depois não vai ter condição para a realização do aborto seguro. Então, por isso, nós temos que continuar apoiando as pautas da legalização do aborto, a decisão da mulher não só, mas sim para colocar uma necessidade de saúde pública, de estudos científicos que já expõem o quanto são as mulheres negras e pobres as que não têm condição de realizar esse procedimento de forma segura, porque quem tem dinheiro faz numa clínica privada, paga quanto te cobrarem e faz. E, enfim, coloquei vários elementos, eu acho que o meu tempo já está se esgotando, mas é muito importante que a gente traga para esse debate, né? A gente falou sobre tanta coisa, né? A gente falou sobre vários aspectos e elementos que diz respeito à sociedade, porque quando uma mulher negra ocupa o espaço da política, quando a mulher negra dá a cara nos espaços públicos, ela fala em prol de toda uma sociedade, e todos estão aí, tem muito a ganhar negra ocupando os espaços, mas que para a gente ocupar esse espaço não tem que ser uma mera representatividade, exceção, ou simplesmente por meritocracia, né, como tentam nos convencer. Ocupar esse espaço é por uma necessidade e por cada vez mais mostrar que é essa a cara do Brasil. A cara do Brasil é a cara das mulheres negras. Enquanto tiver esse sistema cheio de opressões e desigualdades, nós, mulheres negras, não vamos sossegar. E para a gente não é apenas humanizar esse sistema capitalista. A gente tem que fazer uma mudança radical, uma mudança que tenha cara, a voz das mulheres negras, mas que tenha, sobretudo, uma política na base luta de classe, de mostrar que a gente, enquanto mulher negra, tem muita condição de debater política, mas que a gente sozinha não vai fazer essa transformação. Por isso que é muito importante ter todos e todas, juntos e juntas, compondo essa grande rede, né? Como elas colocaram, vamos se aquilombar, vamos debater política, vamos construir, vamos fazer rede de apoio, vamos fazer solidariedade ativa e vamos acabar com esse sistema que tanto nos oprime. E vamos destruir todas as formas de desigualdade que estão postas na sociedade. Então, vamos com tudo, mulherada. Parabéns a todas. Muito obrigada. E é isso, Mulheres Negras do Poder. Ótimo, Vivi. Muito obrigada pela tua fala, muito necessária. A gente teve 4 perguntas. Eu vou falar as perguntas, né? E aí eu peço que todas respondam essas perguntas já com suas considerações finais, para a gente finalizar nossa live. Vou estar lendo aqui agora, são 4. A primeira é de uma militante negra que diz que é difícil para as mulheres negras denunciar os companheiros agressores porque sabem o racismo do sistema prisional. Só que a mulher negra sofre racismo e também o machismo. Como as mulheres negras poderiam se priorizar? Como as questões raciais poderiam não apagar as de gênero? Segunda pergunta é: o que as debatadoras, que a gente, acha sobre o pedido de impeachment do Bolsonaro? Acha que é uma tarefa importante para a luta das mulheres negras? Pergunta 3. Queria perguntar sobre como fica a saúde mental da população negra nesse momento. 4. Como as mulheres negras podem se organizar em tempos de pandemia,
já que são as mais afetadas pela necropolítica. E aí eu repasso agora para a Cris Malum, que foi a nossa primeira parte do debate, para ela responder um pouco dessas perguntas e já fazer suas considerações finais. Cris? Ok. Estão me ouvindo? Ok. A primeira pergunta é da Paula. Paula, desculpa, eu não vou saber falar o seu sobrenome, que tem muita consoante. Quando ela fala da questão do impeachment, né, eu vou falar, na verdade, a primeira, eu vou falar depois por último. Não consigo pensar em nenhum tipo de política legítima e de vida que não seja com o atual presidente fora. Fora Bolsonaro de prima. Não dá para pensar em política para a vida, em política para pessoas, em política igualitária, em política justa, com esse tipo de gestão que a gente tem. E aí vai dele aos seus ministros e toda a sua corja. Então, fora Bolsonaro, é a primeira coisa. A gente já tem que partir desse pressuposto. É a mesma coisa quando a gente fala de racismo aqui, a gente não tem que partir do pressuposto que existe racismo estrutural, ponto, aí a gente começa. Aqui é a mesma coisa, fora Bolsonaro, e aí a gente dá continuidade. Em relação à saúde mental da população negra, essa é uma discussão que já vem de muito tempo. Eu acho que a questão do isolamento, ela afeta, né, essas nossas questões emocionais, psíquicas, e a gente vê que a população negra, assim, ao longo da história, tem sofrido muito com depressão, né, tem até uma expressão que se usa, banzo, que seria essa saudade, essa dor de saudade, né, que a diáspora nos provocou, que na verdade é uma depressão, é um processo de dor, do afastamento das nossas relações afetivas, das nossas relações religiosas, né, das nossas relações de produção, de existência no mundo. Então, acho que o processo depressivo da população negra, ele carece, inclusive, de uma investigação mais aprofundada. Bem antes da pandemia, e a gente precisa pensar para depois da pandemia também. Agora, tem muitos coletivos também que estão fazendo atendimentos online e tal. Eu acho que é legal procurar, e depois acho que a Juntas podia botar em algum lugar aí na página links de ajuda nesse sentido. Como se organizar? Tem grupo pra caramba, grupo misto, grupo de mulheres negras, sobretudo. Já deixo a dica, se for do Rio de Janeiro, tem o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, super convidada. Pega o meu contato, entra aí no meu Face. Amanhã, dia 25, no Face, no Instagram, o fórum vai estar com a campanha Violência contra a Mulher é Crime. Procura a gente, já é super bem-vinda. A companheira que falou sobre a questão do racismo de gênero, eu acho que a gente nem anula uma coisa da outra, não, né? A gente tem essas coisas, acho que quando a gente fala de interseccionalidade, que é essa lente que permite a gente a perceber e a entender esses marcadores sociais que a gente tem, gênero, raça, classe, eu acho que é importante para a gente entender que relações são essas que a gente constrói, inclusive dentro da comunidade negra, né? Que outras relações a gente precisa reconstruir, que a gente precisa, inclusive, destruir alguns modelos que a gente tem. Eu costumo falar que para você, especialmente, eu não sei o que você está passando, mas a gente tem, eu não sei se mora no Rio de Janeiro, alguns espaços que são os centros de enfrentamento à violência doméstica e outros espaços que são gratuitos e sigilosos, que você pode procurar e que não necessariamente, você procurou, você já tem que colocar o cara na cadeia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas mulheres têm essa dificuldade, tem uma série de atravessamentos aí. Lá você vai ter orientação e você vai ter acompanhamento para a gente pensar cada caso, tá? Não são estratégias fáceis, nem sempre dão conta de todas as nossas necessidades, mas é só para falar que você tem espaços públicos que você pode procurar, que você vai ter profissionais que vão te acompanhar nesse processo, porque entre denunciar e a pessoa ser presa, entre denunciar e não sei o que aconteceu, ele participar de algum projeto que trabalha com homens violentos, agressores, isso tem vários caminhos e várias metodologias. Então, precisa saber o que está acontecendo, mas procura uma dessas informações. O 180 é um lugar que você pode ligar e que eles vão te dar informações sobre esses centros de atendimento, esses espaços no Brasil todo. Se quiser o meu contato também, pode me procurar.
eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou falar para não perder a oportunidade. Não dá para a gente discutir seriamente qualquer coisa aqui no Brasil sem a gente pensar em ações e políticas antirracistas. A gente acha muito legal o pessoal que é companheiro, que apoia, mas a gente precisa de pessoas que são antirracistas. E o que é isso? É a gente ter a coragem e assim, deixar de ser cara de pau, não tem outra palavra, de sair da cadeira dos privilégios, da cadeira confortável, mas que é encharcada de sangue e dor, que muita gente ainda se senta e acha que é natural e que tá bom ali e não quer sair. Eu só quero avisar que, ainda que você não queira sair, essa cadeira desmontou. Eu só quero avisar que a Casa Grande já está em chamas e o canavial vai ser o próximo passo. A senzala também já foi destruída e o Colombo está bombando. Então, assim, enquanto a gente não sair dessas estruturas, né, que são estruturas cis, heteronormativas, brancas, patriarcais, a gente não vai conseguir avançar, a gente vai conseguir fazer remendos, a gente vai conseguir andar sobre alguns escombros. E a gente não quer isso, a gente não quer remendo, a gente quer muito mais do que isso. Então, quando a gente fala hoje de uma sociedade racista, a gente está falando para uma população negra que é massacrada por conta disso, por conta dessas políticas, mas a gente também quer falar para a população branca. É hora de sair da cadeirinha dos privilégios. Se não sair, a gente vai mandar levantar. A gente vai... Nem vou mandar levantar, né? Tem que destruir a cadeira. Então, assim... É preciso que a gente pense racializando as coisas. Não dá para pensar num país como o nosso sem a gente racializar. Não dá para achar que quando a gente chegar no hospital, o nosso nome, por ser preta, por ser mulher, por ser pobre, vai estar no final da fila. Né? Ah, Cris, mas os profissionais são legais? São, mas são profissionais que foram formados e estão na estrutura racista. Então, a gente vê como é que as testagens, quem recebe testagem e quem não recebe. Hoje eu estava vendo uma propaganda vendendo testagem para empresas. Sabe? Quem é que vai ter testagem se está com coronavírus ou não? Como é que a gente vai saber se lá no formulário está sendo preenchido ou não o quesito cor e raça? Para que a gente possa ter uma estatística, estudos e dados sobre essa pandemia. Né? E vamos lembrar, as mulheres negras, elas sofrem na questão da violência obstétrica, e a gente não vai achar que esses corpos agora vão chegar nesses hospitais e vão ser vistos de forma diferente. Então, é preciso que a gente esteja muito atento para como é feita essa saúde coletiva, seletiva, e como é feito também esse nosso olhar para os profissionais e para os profissionais, sobretudo, que estão nessa frente de batalha. Né? E aí, de novo, eu quero chamar a atenção para as profissionais das profissionais de educação, para as trabalhadoras de supermercado, dos pequenos comércios, trabalhadoras domésticas. Então, que a gente tenha a dignidade de pensar política e pensar política de inclusão real. Não dá só para a gente ficar pensando superficialmente. Superficialmente, a gente já viu que quem se afoga somos nós, né? O pessoal costuma falar que estamos todos numa mesma tempestade. Até pode ser, mas eu sei que eu só tenho um botinho e olhe lá, e tem gente que está em transatlântico. Então, se a gente não conseguir equalizar isso, a tempestade vai sempre ferrar com o meu bote, com o nosso, né? Meus amores, prazer estar com vocês. Obrigada, galera que está aí assistindo, já vi que tem um montão. Beijo, Dayana, Diana, Cris, a galera lá de Niterói, que é da assistência, que está acompanhando a gente, pessoal do Emancipa. É muito bom poder estar aqui discutindo e pensando, né, coletivamente. Então, é tempo de aquilombamento, é tempo da gente pensar em quais estratégias o povo preto sempre teve, as mulheres negras. Né, não sei se vocês sabem, as mulheres negras eram as que mais compravam alforria, e elas tinham estratégias próprias para isso, inclusive de desvalorização do seu preço e do preço dos seus para poder comprar mais barato. Então, elas faziam intrigas entre casas grandes, senhores de casa grande, para diminuir o preço para poder comprar mais barato. A gente tem uma estratégia de vida e sobrevivência que não é para todo mundo, não leva a mal, não. E é preciso que a gente resgate, a gente traga à memória essas formas organizativas, até para que a gente tenha esperança. Assim, eu acho que uma das coisas que esses processos, esses momentos trazem para a gente, também são processos assim, de muita desesperança, de muita dor, de muito sofrimento. Então, é preciso que a gente resgate, sim, essas histórias, essas nossas histórias de resistência, de aquilombamento, para que a gente tenha, sobretudo, esperança e que a gente possa apostar nas nossas vidas, que vale muito, apesar de alguns acharem que a gente não vale nada. Eu acho que agora é isso, né? Ótimo, Cris. Muito obrigada. Agradeço a tua participação. Vou estar passando agora para a Louise, para estar respondendo as perguntas e fazendo suas considerações finais.
Então, gente, acho que, sobretudo, agradecer, né? Essa escuta da Cris, essa escuta da Vivi, esse encontro da gente, a gente poder ver, perceber que existimos, que estamos aqui de vários lugares do país, de vários extremos, mas na resistência dessa construção coletiva de novos caminhos, né, gestando a vida. Sobre as perguntas que foram feitas, né, quando a gente pensa essa questão gênero, raça, né, eu também tenho muito acordo com o que a Cris coloca, assim, esses marcadores, eles são importantes para que a gente entenda que os sujeitos, eles não tiveram uma trajetória, eles partem de lugares diferentes na história, e que esses lugares, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser tratados para que a gente, inclusive, faça as correções históricas necessárias, né? Inclusive, sendo nós sujeitos dessa formulação do novo modelo de mundo que a gente reivindica. Mas eu acho que é muito importante que a gente possa, de fato, construir essas relações também com homens pretos, né? A gente compreender que esses homens são os nossos companheiros, são os nossos pais, são os homens que a gente encontra na rua. Então, assim, essa construção de violência que pesa sobre nós mulheres, mas que também pesa sobre eles, né? Porque o capitalismo, nessa exploração da força de trabalho desses homens, reivindica esse lugar de masculinidade desses homens pretos, porque é o lugar de poder dado a eles, ofertado a eles, dentro da condição precarizada que o capitalismo os deu. Então, assim, é por isso que essa relação de poder sobre os nossos corpos, sobre o corpo das mulheres, ela é alimentada por essa relação do capital. Então, assim, fazer essa disputa com esses homens, de fato, não é uma disputa que dá para ser feita de maneira solitária. A gente precisa, sim, de rede, a gente precisa, sim, de fortalecimento, porque cada vez mais a gente está sendo obrigado a restabelecer essa convivência, né? Estamos vendo aí várias mulheres e várias histórias de companheiras que são obrigadas a passar muito tempo com seus companheiros em casas muito menores, porque é diferente você passar a quarentena podendo ver o mar todo dia e você passar a quarentena tendo que dividir um banheiro ou às vezes nem tendo isso, né? Assim, as relações de desigualdade que são impostas para a nossa população, para o nosso povo, elas pesam também nessas relações. E aí, além de deixar aqui o abraço, o fortalecimento para essa companheira que fez a pergunta, ou então para quem ela conheça que esteja nessa situação, disponibilizar também as minhas redes sociais, as minhas mídias, para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar direcionando para um serviço especializado que possa também ajudar a solucionar esse problema. E eu acho que esse cuidado que nós temos que ter e que nós temos que reconstruir com os nossos companheiros nesse momento, ele é muito importante. Debater a questão da racialidade, racializar a questão penal no Brasil é fundamental para que a gente não sirva como instrumento da lógica escravocrata que insiste em colocar algemas nas mãos do nosso povo. É fundamental esse debate e acho que é muito importante que a gente se disponha a fazer ele de maneira cotidiana, responsável e de maneira cada vez mais crítica, sendo capaz de criar estratégias também de escapar e de se manter viva para as nossas mulheres. A pergunta sobre o impeachment do Bolsonaro. Gente, olha, eu acho que não só o Bolsonaro, todas as ideias dele precisam cair. A gente precisa jogar esse homem e tudo que ele representa na lata do lixo da história. Bolsonaro precisa ser indiciado e julgado pelos tribunais penais internacionais. O que ele está fazendo com a nossa população, a política de morte, do meio ambiente, da educação, da economia, todos aqueles homens, todos aqueles discursos, eles encontraram refúgio nas ideias que o Bolsonaro apresenta. Bolsonaro se elege, né, sobre a ideia de um torturador
que violava o corpo das mulheres, que colocava ratos dentro das mulheres. Então, esse homem precisa ser julgado. Se nós continuarmos sem corrigir as anomalias históricas que aprisionavam o nosso povo e que fizeram sofrer as nossas mulheres, nós vamos seguir sem conseguir dar conta de ter um futuro muito melhor do que o que a gente tinha até aqui. Então, acho que o impeachment do Bolsonaro, ele é urgente. Ele é urgente. E quanto mais nós pudermos fazer, quanto mais nós fizermos as disputas, e aí colocar a importante disputa do grupo da família, né? É momento de voltar, sim, para o grupo da família. O Bolsonaro não vai se importar se o seu parente, que é conservador, que é de uma igreja evangélica, que não tem comprometimento com a Bíblia ou com os ensinamentos do Cristo, está propagando e colocando as informações. Existe uma rede criminosa de fake news que alimenta a mente dessas pessoas. Então, nós vamos precisar fazer essa disputa, porque esses 25% que apoiam o Bolsonaro e que estão partindo para uma perspectiva mais radical, pode abrir precedente para que a gente tenha um golpe sangrento no nosso país. E esse golpe sangrento significa mais acirramento e mais mortes do nosso povo. Então, é o momento de nós nos protegermos. E para nos protegermos, nós temos que fazer a disputa de consciência para derrubarmos o Bolsonaro com toda certeza. Quando a gente fala sobre saúde mental e população negra, eu acho que não tem como a gente ser saudável realmente com essa saudade e essas dores que nos foram trazidas, né? A população negra, infelizmente, é a população mais adicta no nosso país, é a população em que se concentram os maiores casos de alcoolismo, é a população que não tem já um acompanhamento mental ou psicológico, né? O SUS tem as suas debilidades, os CAPs não funcionam, isso é um projeto, o projeto de adoecimento mental do nosso povo, ele é um projeto, não é uma coisa que acontece de maneira isolada, acontece de maneira arquitetada e programada para que o nosso povo seja cada vez mais explorado e para que essa exploração sequer seja questionada por conta do nosso adoecimento mental e psicológico. Então, é importante que no nosso fazer do mundo novo, a gente não perca de vista também fazer propostas para essa correção, para que a gente tenha uma nova construção de uma nova sociabilidade. E aí, como é que a gente pode se organizar, né? A Cris aí falou da Frente de Mulheres do Rio de Janeiro, eu acredito que a Vivi aí está muito disposta também a organizar a gente lá no Pará, a Raquel também no DF, aqui no Ceará também a gente tem a Rede de Mulheres Negras do Ceará, a gente tem os coletivos de mulheres, né? Então, assim, a gente tem se reunido, a gente está também trabalhando aí na criação de uma célula do Emancipa no Janguru Sul. Então, gente, nós temos sim espaço para se organizar. Inclusive, quinta-feira vai estar rolando uma live da Rede de Mulheres Negras que a gente participa. Se quiser conhecer, me procura no Instagram que a gente apresenta. E estamos juntas nessa construção. E aí agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer a Maraia, a Joana, a Laís, e passaram o dia também conversando comigo para a gente poder se organizar, ver direitinho o que pontuar aqui. Agradecer essa construção coletiva, dizer que nós somos muitas, que a rua é o nosso espaço comum, que a luta é o nosso espaço de encontro e que a gente vai continuar encontrando, porque do lado de cá não tem nenhuma disposição de desistir. A gente vai derrubar o Bolsonaro e nós vamos vencer essa batalha, minhas irmãs, porque nós estamos juntas, por nós, pelas que tombaram, por Marielle e por todas que virão. Um cheiro daqui do Ceará, bem quentinho para vocês, e vamos em frente, vamos até a vitória. Valeu! Muito obrigada, Luiz, foi ótimo. Tá passando aqui agora para a Vivi, tá respondendo as perguntas e fazendo suas considerações finais para a gente finalizar. Vivi? Oi, tá me ouvindo? Tamo. Quando ela falou aí da Maraia, da Joana, chegou a abrir um sorriso aqui, que saudade dessas manas. Ai, que maravilhosas. Queria também aqui mandar um abração para Sandra e para a mãe Inês, que são de Ananindeua, que estão aqui com a gente, acompanhando também. Eu estou olhando aqui para o lado, porque eu estou com o celular assistindo vocês aqui, que aqui não dá para ver.
a Tati Pará, as meninas aqui do Juntas, Maíra, que estamos nessa construção, inclusive, as ações via Emancipa, via Juntas, nesse momento que a gente precisa muito estar conectado para além do contato físico mesmo, começar com a questão da saúde mental, né? Essa questão da saúde mental, quando a gente fala da solidão da mulher negra, a gente não é apenas uma solidão de presença física, embora também seja, mas sim uma solidão. As mulheres negras são as responsáveis pelo cuidado de todos, de tudo, de todos, e como elas são sempre esquecidas nessa lógica do cuidado, né? Então, isso a gente tem que prestar muita atenção. Quem está cuidando de quem cuida? Qual é o lazer que essas mulheres negras têm hoje? Ou a vida delas está sendo limitada a fazer tarefas para os filhos, para o lar, para os seus patrões, para o ambiente de trabalho? Então, acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Sobre essa lógica também do cuidado, do autocuidado e do acolhimento às mulheres negras. Mas isso, por si só, não resolve o problema, né? Porque é muito mais forte, né? É uma questão estrutural que a gente precisa combater, que a gente precisa cada vez mais combater o racismo e o sexismo para que essa mulher negra, de fato, tenha garantia dos seus direitos. Quando eu falo de direito, não é só o direito de alimentação, de saúde, de educação, mas é o direito ao lazer, ao acesso ao descanso, direito ao conhecimento, né? A poder, de fato, cuidar. Então, isso em tempos de isolamento é muito, muito, muito difícil, porque todo mundo tá no clima de muita tensão, né? E muitas das vezes mulheres negras são as que vão conseguir praticar esse cuidado e pouco vão receber. Quando a gente fala das técnicas de enfermagem, dos serviços gerais dos hospitais, nós temos hoje alguns programas de atenção à saúde mental dessas mulheres, mas que ainda é muito insuficiente. Deveria ter, de fato, um serviço que pudesse arcar com toda essa demanda de atenção à saúde física e psicológica das mulheres negras que hoje estão, por exemplo, na linha de frente do Covid ou que estão nos seus trabalhos, na informalidade ou dentro dos seus lares. Então, isso é algo que a gente precisa avançar muito, né? E destruir esse sistema estrutural que nos coloca nessa posição de solidão. Sobre a questão da denúncia, né? Denunciar, que foi feita a pergunta da dificuldade das companheiras negras denunciarem seus companheiros negros nos casos de violência doméstica por causa do racismo penal, né? Acredito que hoje o Brasil ele tem a garantia da Lei Maria da Penha, mas que essa lei, se ela fosse efetivada, se os nossos parlamentares, as pessoas que estão nesse centro de decisões, pudessem, de fato, fiscalizar e dar atenção a essa temática, a gente poderia efetivá-la de forma que garantisse o apoio psicossocial que está escrito na lei e a questão das medidas educativas para esses agressores. Porque alguns estudos até falam que a maior parte desses agressores, eles conseguem, a partir de medidas educativas, fazer uma ressocialização, poder ter todo um suporte para que seja rompido essa prática da violência doméstica. Então, acho que ainda falta avançar muito nessa rede mesmo, nesse funcionamento e efetivação das leis, para que, de fato, haja essa maior segurança em relação às denúncias. E outra coisa também, né, que além dessa preocupação com o racismo penal, tem a questão da dependência financeira, da dependência emocional,
muitas das vezes impedem as mulheres de denunciarem. Então, não é simples chegar e dizer, eu, feminista zona, vou dizer para a mulher que ela tem que denunciar. Mas não estou no lugar dessa mulher. Como essa mulher, na condição que ela está, ela vai conseguir denunciar? Se ela está com medo de perder o contato com os filhos, se ela está com medo de não ter como botar o pão na mesa. Por isso que são importantes algumas políticas, como teve recente, da deputada Samia Bonfim, em relação aos espaços de acolhimento dessas mulheres, inclusive garantindo até mesmo hotéis. Né? Ela fez essa proposta de garantir hotéis para que essas mulheres vítimas de violência possam ficar num local seguro. Né? Não é só o fique em casa, como falou muito bem ontem uma companheira nossa na reunião do Juntas, é fique segura. Então, nós também temos que zelar por isso, né? Por essa hashtag fica segura. E sobre ainda falando dessa questão da violência, nós estamos lançando uma campanha nacional, Coletivo Juntas, que é Nós Estamos Juntas. Então, eu já deixo aqui para todos e todas buscarem as nossas plataformas que estão debatendo sobre isso. Nós temos uma planilha com vários contatos que você pode estar encontrando rede de apoio, também com os serviços que você pode estar acionando nesse momento de isolamento social. Então, é uma iniciativa fantástica e que a gente vai conseguir fazer uma política mais numa perspectiva coletiva. Né? É muito importante que a gente, individualmente, tenha ações de combate à violência doméstica, de contatos em relação aos nossos amigos, mas que a gente precisa também fazer uma política ampla de suporte para essas mulheres que não são poucas. Infelizmente, está crescendo, sim, o número de violência doméstica nesse tempo de isolamento social. E sobre a questão alguém fez uma pergunta sobre a questão de priorizar os debates de gênero, de raça, acho que foi mais ou menos isso, né? Eu acredito que não existe uma hierarquia de opressões, né? Porque quando a gente está no espaço da sociedade, quando a gente está nos espaços públicos, a gente não vai escolher qual é a opressão que a gente vai sofrer naquele dia. Então, ser mulher, negra, LGBT, ter todo esse conjunto, né? Se você ainda for idosa, com deficiência, tudo isso vai ter uma forma de resposta que a sociedade vai te dar, né? Uma forma de limitação que tu vai sentir na pele. E que parte dessa lógica do sistema que é racista, que é sexista, que é LGBTfóbica, mas que a gente não tem como medir isso, o que é mais, o que é menos. É muito, muito complexo tudo isso, né? Mas que a gente possa criar uma identidade que seja para além mesmo do que chamam hoje de identitarismo, mas que seja uma política voltada mais para a questão mesmo da nossa intervenção enquanto mulheres na política, no sentido de combater todas essas formas de opressão, de fazer uma política, de fato, que combata as divisões de classes sociais também. Então, é algo muito complexo mesmo, né? Que não tem como tu dizer que em todas as situações vai ter um gênero ou classe vão estar interferindo. Então, por isso a gente precisa cada vez mais buscar construir um feminismo que seja anticapitalista, que seja antirracista, que seja um feminismo que tenha a cara dos 99%. Que seja um feminismo que não é para todos e todas, não, mas é para essas mulheres que sustentam a sociedade, para essas mulheres trabalhadoras, para todas nós que estamos aqui, que agora estão sentindo a importância desse trabalho reprodutivo. As patroas estão sentindo, as trabalhadoras domésticas, né? Tem muita gente que não
começando a fazer isso, sendo que as mulheres negras trabalhavam fora e dentro das suas casas. Então, a gente precisa avançar muito nesses debates, né? Enquanto mulheres negras, também é nossa tarefa cada vez mais batalhar para ser aprovado esse impeachment. Então, já são assim, mais de 30 pedidos de impeachment. Eu assinei um impeachment que foi protocolado pela nossa presidenta da Câmara Federal, a Fernanda Melchiona, e estão aí nessa disputa e apoiando os pedidos de impeachment. O Maia precisa aceitar logo esses pedidos, porque o Fora Bolsonaro é urgente. Cada vez mais se prova que para fazer qualquer coisa hoje, para a gente poder garantir nossas vidas, a nossa sobrevivência, para poder, de fato, seguir fortalecendo o povo brasileiro, precisa tirar esse presidente do país. Precisa tirar esse presidente da... Não é só da presidência, não. Já quero tirar ele do país, que tal? Então, precisa fazer essa política mesmo de derrotar o Bolsonaro. Então, a gente tem que fazer o combate ao coronavírus, mas também tem que combater o Bolsonaro. E nós, como mulheres negras, temos que ter isso como uma tarefa principal também. Combater o Bolsonaro, cada vez mais construir os espaços de resistência, que é através da nossa unidade, que é através desse aquilombamento, e também é através da nossa leitura, da nossa escrita, da nossa transmissão de saberes, né? Quando a gente lê Angela Davis, travou, né? Para nossa escuta, a gente também, enquanto mulheres negras, tem que ter resistência, tem que ocupar esses espaços, tem que ler, escrever, transmitir conhecimento, porque, como a Angela Davis pontuou muito bem sobre as formas de resistência das mulheres negras, que na época em que as mulheres eram escravizadas, uma forma de resistência, além de todas que a Cris já colocou muito bem aí, era também ler, escrever, transmitir conhecimento. Então, quando a gente faz isso, quando a gente ocupa esses espaços, quando a gente está na universidade, quando a gente se torna a pesquisadora, a professora, aquela que vai estar construindo conhecimento, que vai estar mostrando o que é a ciência que eles tanto negam, a gente passa a ciência também, porque eles se incomodam muito com a nossa presença nesses espaços. Então, nós vamos continuar, sim, ocupando esses espaços. Assim como Marielle fez, assim como Marielle ousou colocar o dedo na cara dos poderosos e dizer que não ia ser interrompida, e questionar, e se posicionar em... Nós também vamos seguir esse legado de Marielle, vamos ser semente, vamos construir, de fato, uma sociedade que não é dessa forma que está posta aí, que essa não nos serve, que humanizar essa não nos serve. A gente quer combater todo esse sistema, toda essa estrutura e construir uma política, de fato, que esteja com a cara, com a cor e priorizando o território dessas mulheres negras. Obrigada, gente. Obrigada, Vivi. Quero agradecer as companheiras que fizeram parte desse debate, a galera que acompanhou até agora, a galera que deixou perguntas, comentários, dizer que estamos juntas, literalmente juntas, na resistência, no enfrentamento a esse governo genocida que quer nos matar, mas que a gente vai retirá-lo antes, porque ele não vai nos matar, a gente já resiste há muito tempo e vai continuar resistindo. Então, fora Bolsonaro, pelas nossas vidas, pelos nossos, João Pedro presente, todos os jovens que foram mortos nessa última semana com as ações da polícia dentro das comunidades, a gente não vai esquecer, a gente vai pedir justiça, a gente não vai parar. E é isso, gente, muito obrigada. E para a galera que quer se organizar, para a mulherada que quer se organizar, pode procurar o Juntas, pode procurar o Emancipa, pode procurar a Frente de Mulheres Negras. Estamos todas bem dispostas a estarmos nos organizando, porque é necessário nesse momento, mais do que nunca, a gente está organizadas e juntas nessa resistência. É isso, fora Bolsonaro, e até mais.